Olá, vamos voltar então? Dando sequência então ao nosso conteúdo, agora vamos falar um pouquinho sobre a exclusão do crédito tributário. Nós falamos então anteriormente sobre as hipóteses de suspensão do crédito tributário e agora nós vamos falar das hipóteses de exclusão do crédito. Exclusão do crédito está lá no artigo 175 do CTN e ele traz duas hipóteses. Quais são as modalidades então de exclusão do crédito tributário? Isenção e anistia. Somente as duas. Artigo 175 são as duas previsões de hipótese de exclusão do crédito tributário. Antes disso, acompanhe no material lá que eu enviei para vocês. Vamos observar ali algumas peculiaridades das hipóteses de exclusão. Olha só. Olha, dando sequência então, o fato gerador, ocorrendo o fato gerador, nós temos o nascimento automático da obrigação tributária, como a gente já falou. Então, a partir dali, nós vamos observar o sujeito passivo e o sujeito ativo, que seria, então, nesse caso, o fisco, na cobrança. Porém, nem toda a dívida chega a se tornar exigível pelo lançamento, porque pode haver alguma das hipóteses de exclusão do crédito que tem a função de impedir a constituição. Então, olha só, na sequência ali eu fiz um quadrinho ali para vocês, uma sequência de atos em que, partindo lá do início, hipótese de incidência com a previsão legal, na sequência o fato gerador, ocorrendo no mundo real, nasce então a obrigação tributária, e ali o ato seguinte seria o quê? O lançamento tributário para nascer o crédito tributário. Porém, uma dessas hipóteses de exclusão, ela ocorre após a ocorrência do fato gerador, então existe a previsão legal, que é a hipótese de incidência, ocorreu no mundo real, o fato gerador, porém, quando vai fazer o ato seguinte, que é o lançamento para apurar o crédito tributário, quem é o sujeito ativo, passivo, o valor, nesse caso, há exclusão, então, do crédito que não chega a ser sequer lançado, ele não vai nem ser constituído. Então, as hipóteses de exclusão, que é a isenção ou anistia, ela ocorre antes do lançamento. Depois do fato gerador, mas antes do lançamento. Diferente da imunidade, que ela ocorre antes ainda do fato gerador. Não há previsão legal da instituição de um tributo em face daquelas pessoas. Então, nesse caso, antes mesmo do fato gerador, a gente observa a imunidade. Aqui, a isenção e a anistia, ela ocorre o fato gerador, porém, na hora de cobrar aquele crédito, que aí não, o fisco, a autoridade administrativa tributária, não está autorizada a fazer em razão de uma das hipóteses de exclusão, certo? As hipóteses de exclusão, elas estão diretamente ligadas à obrigação principal. Eu não vou poder cobrar a obrigação principal. Obrigação principal, não esqueçam, dinheiro, pecúnia. Então, eu não posso cobrar obrigação principal. Por isso que eu botei ele na sequência, uma observação que as hipóteses de exclusão do crédito não dispensam do cumprimento das obrigações acessórias. Então, essas obrigações acessórias, obrigação de fazer ou não fazer, elas continuam obrigatórias. O contribuinte deve, de fato, observar as obrigações acessórias. Ele apenas não vai pagar a obrigação principal, que é pecuniária. Tá bem? Então, quais são essas hipóteses? Hipótese de isenção e hipótese de anistia. Primeiramente, isenção, a gente já chegou a falar um pouco sobre ela lá quando estudamos a imunidade, lembram? Que a gente tratou, fez uma diferenciação entre isenção e imunidade e o efeito prático é o mesmo. Qual é o efeito prático? O contribuinte não vai pagar o tributo, não vai pagar a obrigação tributária principal, ele não vai precisar cumprir. Porém, o que nós temos que pontuar aqui? A isenção ela é instituída por lei. Enquanto a imunidade tem previsão constitucional, a isenção ela tem previsão legal. Então, a isenção sempre decorre de uma lei, nunca por um ato administrativo da autoridade administrativa, jamais, sempre por lei, certo? Portanto, a isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido, sendo considerada uma decisão política, exatamente por haver uma previsão legal. Por isso, eu botei uma observação ali só no material de vocês, para título de conhecimento.
Artigos 184, parágrafo 5º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele fala que são isentas, aí segue ali algumas obrigações tributárias, são isentas. Na verdade, formalmente deveria ser, são imunes, porque como a gente estudou lá nas imunidades, existem aquelas imunidades previstas legalmente na Constituição Federal e existem algumas que estão lá no 150, e existem as hipóteses que estão dispersas, estão espalhadas pela Constituição. Aqui é uma delas, mas ainda que o Constituinte tecnicamente utilizou a terminologia errada, falou em isentas, mas na verdade seriam imunes, certo, pessoal? O que mais que nós temos que observar aqui? Então, as características da isenção é prevista em lei, dispensa o pagamento, então vai ocorrer o fato gerador, mas dispensa apenas do pagamento, ele ocorre após o fato gerador e antes do lançamento. Interpretação literal, ou seja, somente aqueles que a lei de fato abrange, não tem uma interpretação extensiva abrangindo mais pessoas. Pode alcançar todos os tributos, em regra, então, pode alcançar todos os tributos, e é decorrente da competência tributária. Então, ele não limita a competência tributária como ocorre lá com a imunidade. E é revogável, assim como ele é constituído por uma lei, ele pode ser revogado quando essa lei é revogada ou alterada. Certo, pessoal? Então, aqui, uma outra característica, a isenção pode ser restrita a determinada região do território ou entidade do tributante em função da condição peculiar. Aqui, ainda que em observância ao princípio da uniformidade geográfica, pode haver, então, essa diferenciação de isenção para uma determinada região do território da entidade tributante quando for justificável para o desenvolvimento social, econômico daquela região, ele pode, então, isentar especificamente para uma região. Pensem nos tributos federais, haja isenção de tributos federais para empresas que se instalarem na região amazônica, na região norte, para que haja um incentivo, então, social, econômico, para que haja um avanço populacional naquela região, exatamente através desse incentivo fiscal, através de isenções para uma determinada região, desde que com essa justificativa, certo? Isenção em relação a taxas e contribuições de melhoria. Olha só, artigo 177, inciso 1º do CTN, fala o quê? Como regra, a isenção não é aplicável às taxas e contribuições de melhoria, por serem tributos de caráter contraprestacional. Lembra que a gente estudou? Existe uma contraprestação por parte do Estado, do ente público, e por isso eu pago a taxa ou contribuição de melhoria. A regra, então, é que não vão abranger essas taxas e contribuições de melhoria em razão dessa característica contraprestacional. Mas nada impede que o legislador inclua na lei também taxas e contribuições de melhoria sem problema algum, certo? Então, pense o seguinte, imunidade somente para impostos. A isenção pode abranger todos os tributos, impostos, contribuições de melhoria, taxa. A regra é que taxas e contribuições de melhoria não em razão da contraprestação do Estado. Então, existe uma contraprestação do Estado, por isso seria devido. Mas nada impede que o legislador inclua todos os tributos aqui, incluindo taxas e contribuições de melhoria. Certo? E retroatividade da isenção. Artigo 177, inciso 2º. Tem por objetivo evitar que a isenção se estenda a tributos que ainda não foram instituídos. Não houve o exercício, então, olha só, eu vou garantir a isenção de tributos que já existem. Então, em regra, não vai ser previsto para tributos que não foram instituídos ainda. Quando eu vou isentar, a lei isenta determinados contribuintes do pagamento de tributos, ele está isentando daqueles tributos que já existem. Caso não tenha sido instituído o tributo, ou sequer criado, vai que a União cria um tributo residual, a isenção não vai abranger esses novos tributos que foram instituídos ou então criados. Certo? Isenção individual e isenção geral. Aqui também nós temos essa diferenciação da isenção concedida em caráter individual e em caráter geral. O que nós temos que observar aqui em relação à isenção constituída em caráter individual? Da mesma forma lá que a gente já falou anteriormente, quando ela tem caráter individual, o legislador cria a hipótese, mas eu tenho que efetivamente preencher os requisitos necessários para que eu seja beneficiado com essa isenção. Então, eu botei um exemplo ali.
Isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, concedidos aos deficientes físicos. Eu exijo um ato do fisco reconhecendo o meu direito. Então, eu tenho alguma deficiência física que eu me enquadro na previsão legal. Eu tenho que ir lá e fazer a comprovação, com isso eu tenho preenchido os requisitos, vou ter a isenção daquele determinado tributo. Não é automático, não é geral. Então, aqui eu necessariamente preciso comprovar. Não existe um direito adquirido previamente. Eu tenho que comprovar para o fisco que eu preencho aquele requisito para então eu ser beneficiado dessa isenção. Diferente quando ela é concedida em caráter geral, que aqui é abrangente, então abrange todos. Eu não preciso ter uma comprovação prévia. Eu botei um exemplo ali. Isenção do IPTU a todos os moradores do município de Santa Maria. Nesse caso, todos os imóveis urbanos que pagam IPTU vão estar isentos daquele determinado ano ou daquele determinado período. Então, não preciso comprovar nada disso. Aqui, diferente caso houvesse uma previsão específica para imóveis pontuais, imóveis que são destinados para o comércio e tal. Aí eu preciso comprovar que aquele imóvel tem uma destinação específica. Ainda que no IPTU aqui seria mais fácil em razão do cadastro prévio que deve ser feito lá perante a prefeitura. Mas então, pensa o seguinte, isenção em caráter geral, eu não preciso fazer comprovação nenhuma. A partir da lei eu já estou isento. Comprovação em caráter individual é quando é específico para um determinado público, certos contribuintes. Para isso, eu preciso comprovar que eu me enquadro como aquele contribuinte e somente a partir dessa comprovação é que eu passo a ser isento. Uma pessoa com deficiência, ela pode ser isenta dos tributos e ela nunca comprovar que ela tem essa deficiência, ela vai continuar pagando e vai ser devido. Ela precisa fazer o ato de comprovação para, de fato, ela ter garantido esse direito, certo? E em relação ali, artigo 178, a isenção, salvo se concedido por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Correto. Então, como a gente falou, ela vai nascer por lei, ela pode ser revogada sem problema algum pelo legislador. Porém, pode estar diante de uma situação daquelas casos de ultratividade da lei tributária, quando ela for concedida por um determinado tempo, eu preencho que eu tinha preenchido aqueles requisitos naquele tempo, eu vou ter direito, então, à isenção naquele período, dos tributos que seriam devidos naquele período do qual eu tenho preenchido os requisitos, eu vou ser isento. Mesmo que ela tenha sido revogada posteriormente, ela pode continuar garantindo efeitos retroativos se naquele período em que a lei específica ela previu a isenção, eu preenchia os requisitos, certo? Então, o que mais? Nós temos a outra hipótese de exclusão, é a anistia. A anistia nada mais é do que um perdão. Anistia é um sinônimo de perdão de infrações. Enquanto a isenção trata-se de tributos, a anistia trata-se de infrações, de multas decorrentes de infrações tributárias. Então, olha só, somente é possível conceder anistia em relação às infrações cometidas antes da vigência da lei que o concede. Eu não vou garantir, então, uma carta de livre infração para infrações futuras. Não. A anistia ela vai ser concedida por uma lei específica também. A lei vai prever a anistia de multas que já ocorreram. Então, multas existentes até aquela data. Eu não posso dar uma carta branca para que o contribuinte passe a cometer infrações tributárias futuras, né? Senão, a gente estaria incentivando exatamente essa prática. Então, a anistia ela vai ocorrer, ela vai se dar por infrações que já ocorreram. Eu vou perdoar o pagamento de multas por infrações que já ocorreram, certo? Então, aqui a gente está falando de multas tributárias, mas multas que já ocorreram. Aliás, infrações que já ocorreram. Aí aqui nós vamos ter a diferença em relação da exclusão, que é a anistia, e a remissão, que é a extinção, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Olha só, a anistia é o perdão da infração cujas penalidades ainda não foram lançadas. Não foi feito o auto de lançamento da multa. Então aqui, ó, quando eu faço o auto de infração dessa multa tributária, não é mais caso de anistia e sim de remissão. Pensa o seguinte, houve então a infração da legislação tributária. Vai ser feito um auto de infração tributária. Porém,
Se não foi feito o auto da infração, que se assemelha ao lançamento tributário, quando fala de tributo, o auto da infração é o lançamento de multas tributárias. Então, se for no momento anterior, ainda não foi feito o lançamento, eu tenho direito, caso o legislador preveja, a anistia, que ela é anterior. Se for depois, nós temos diante de uma remissão, que também tem sinônimo de perdão, mas é quando ele já ocorreu o auto da infração, já foi constituída a multa, já está sendo exigida, eu posso ter a remissão, que é o perdão, certo? Então, pensem dessa forma. A anistia refere-se à infração tributária, então, efetivamente, a multas, quando ainda não foi feito o auto de infração, não foi feito o lançamento da multa. Eu tenho direito, então, a esse perdão, a anistia, através de uma lei específica, por infrações que já ocorreram. Se já foi feito o lançamento, já foi feita a quantificação da multa e tudo mais, aí nós vamos estar falando de remissão, que nós vamos estudar na aula que vem, certo? Na sequência, eu coloco para vocês algumas questões de inaplicabilidade da anistia, artigo 180, então não há possibilidade de fazer esse perdão por essas infrações quando? Por atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, ou mesmo que sem essa qualificação sejam praticados com dolo, fraude ou simulação. Isso é para evitar, então, a má-fé do indivíduo, seja crime ou não, desde que comprovado dolo, fraude ou simulação, não vai ser beneficiado da anistia. Salvo disposição em contrário às infrações resultantes de conluio, também entre duas ou mais pessoas, e infrações cometidas posteriormente à publicação da lei. São essas hipóteses, quando for crime ou comprovado, então, dolo, fraude ou simulação, quando for caso de conluio ou quando for infrações ocorridas após a publicação da lei. Daí não vai ser beneficiado pela anistia. Certo? Anistia, então, anistia em caráter geral individual, se assemelha aqui, então, a mesma coisa em relação à isenção em caráter geral individual, que é, eu preciso comprovar, eu preciso demonstrar que, se for a anistia individual, que eu preencho os requisitos da lei para ser beneficiário disso. Se for a anistia geral, perdoa, então, as infrações gerais de todos os contribuintes daquele determinado tributo, aí é geral, não precisa fazer comprovação nenhuma, certo? Então, aqui a distinção é bem semelhante àquela em relação à isenção, né? Anistia concedida individualmente, da mesma forma como ocorre com a isenção, o perdão concedido por meio do despacho da autoridade administrativa, devendo o interessado comprovar preencher as condições legais. Mesma coisa. Então, quando for anistia individual, eu tenho que comprovar que eu preencho os requisitos previstos na lei para me beneficiar da anistia. Se for anistia geral, a partir da publicação da lei, ela já está vigente, já é realizado o perdão de todos aqueles contribuintes, de todas aquelas infrações. Certo? Então, lembrando que moratória, isenção e anistia em caráter individual não gera direito adquirido e pode ser revogada de ofício caso a autoridade administrativa observe que não mais preenche os requisitos para ser beneficiado pela moratória, isenção ou anistia. Quando ela for individual, então ela deve ser comprovado para ser concedida e se não preencher mais os requisitos, ela pode ser revogada, certo? Isso é bem comum de acontecer. Pessoas com deficiência, tinham alguma deficiência, foi concedido, mas ela fez algum tratamento e deixou de ter aquela deficiência, nesse caso, revoga-se então. Ainda que não é tão comum, né, obviamente, uma pessoa deixar de ter aquela característica, mas é possível sim. Se o crédito tributário já está constituído, remissão. A auto da infração já ocorreu, remissão. Se o crédito tributário não está constituído, então não foi feito o auto da infração, aí nós vamos estar, se for tributo, isenção, se for multa, anistia, certo? No final, eu coloquei para vocês ali uma observação. As hipóteses de suspensão e exclusão do crédito que nós estudamos hoje são menores, o rol é menor, então, para uma prova da OAB, concurso público, tentem sempre memorizar quais são essas hipóteses de suspensão e exclusão. Por quê? Porque as hipóteses de extinção, que o rol é maior, fica mais fácil. Por exclusão, nós vamos saber que o que não for suspensão e exclusão do crédito tributário, automaticamente vai ser hipótese de extinção do crédito tributário. Certo, pessoal? Com isso, então, a gente acabou a nossa aula de hoje. Na aula que vem, a gente dá sequência em relação às hipóteses de extinção do crédito tributário. Tá bem? Até logo. Tchau, tchau.